Isso daí é interessante. Eu sou meio reticente nisso, porque eu tenho um problema com o bolso. Meu bolso tem um cadeado e eu não tenho a chave sempre. Mas é uma questão de tempo de você ir se adequando às situações. Eu colaboro com o dízimo, mas eu acho que é exatamente isso que é necessário, porque de brisa vive as folhas, né? O restante tudo não vive só de conversa e de brisa, tem que ter o dinheiro, que é o que faz a coisa continuar, e por esse motivo que estamos aqui até, né? O dízimo é bíblico, né? Então, foi pedido por Deus, e eu vejo nas igrejas hoje, eu não entendia isso, que por exemplo, a Igreja Adventista, não sei de outras, então eu vou falar da Igreja Adventista. Ela é muito filantrópica, ajuda muitas pessoas, então tem muitos funcionários. Hoje eu vejo que o dízimo é para usar realmente para vários projetos, para ajudar várias pessoas. Então eu acho muito importante o dízimo, tanto por uma obediência a Deus, agradar a Deus, e por ajudar também. Mas de um modo geral, não é isso que se vê por aí. Porque você vê outras igrejas, outras denominações, e que não dá absolutamente nada de volta para as pessoas da comunidade, de um modo geral, mas você vê que os comandantes delas estão se enriquecendo cada vez mais, cada vez mais. Eu comecei a frequentar a Igreja Adventista, eu comecei a perguntar muito sobre isso para os anciões da igreja, para os diáconos, qual era o fim, para onde era destinado. Eles me explicaram muito bem, me mostraram a respeito dos salários dos pastores, de onde vem, dos trabalhos missionários, das igrejas, das escolas, das campanhas. E aquilo para mim eu achei muito bonito, porque aonde eu frequentava não era assim, não tinha esse trabalho assistencial tão bonito, realmente preocupado com as pessoas. E eu fiquei muito receoso para poder devolver, porque eu vim o brasileiro está convivendo com essa história toda aí de pastores enriquecendo a custo da fidelidade das pessoas ao dízimo. E eu fiquei muito receoso, mas depois que eu comecei a realmente conhecer o trabalho, e pela própria postura dos pastores da igreja, você não vê que tem esse enriquecimento, você não vê gente que está nadando em dinheiro, você vê que tem gente que está interessada em levar o evangelho, em pregar a palavra, e o dinheiro tem sido usado para pregar a palavra, para levar o evangelho. A gente vê isso claramente através da TV Novo Tempo, porque não é barato manter uma rede de televisão. Eu acho que você tem que dar mesmo. Eu mesmo sou um devedor tremendo de Deus, né? Porque o que Deus me deu, eu não devolvi nada ainda, cara. Nada. Acho assim que você tem que ter assim, consciência das coisas, né? Você tem que trabalhar e procurar o resultado, né? Eu gosto muito de medir resultado. Eu acho assim, você está no caminho certo quando você tem resultado. Quando você não tem no resultado, muda o teu caminho, porque não está tendo resultado, né? E isso eu falo para os meus filhos também, né? E eu cobro muito resultado, né? Assim, então o que eu vou ver na Novo Tempo é o resultado. Então o que eu estou olhando lá naquele Fé Empreendedores é o resultado deles. Se o resultado deles estiver dando qualidade, eu vou acreditar, né? E vou procurar conhecer mais, né? Para ver se esse resultado é realmente positivo, né? Se está dando certo e está trazendo resultado, eu acho que o caminho está certo, cara. É isso que eu penso. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Aqui a palavra de Deus é aberta para nós descobrirmos os mistérios que ela nos revela
e a vontade de Deus para a nossa vida? Você é muito bem-vindo a esse programa e eu convido você a tomar a sua Bíblia e na próxima hora que nós vamos estar juntos, participar de um tema que é muito controvertido nos dias atuais, falando sobre fidelidade a Deus. No momento em que várias igrejas estão pregando uma teologia da prosperidade, onde estão pedindo que as pessoas deem tudo para a igreja, qual é a orientação bíblica sobre esse tema? Hoje nós iremos ler vários versos que vão falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui no Sevis, em São Paulo, com um grupo de 11 convidados especiais que vieram de vários estados brasileiros para essa 4ª temporada e estamos chegando ao nosso penúltimo programa. Infelizmente está acabando nossa temporada, mas por certo as nossas experiências, o nosso conhecimento vai ficar e nós carregaremos isso para sempre conosco. Hoje o tema que vamos abordar é um tema delicado, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreendê-lo, para não sermos enganados nesse aspecto. E nós vamos agora então, antes de começar a estudar, nós vamos orar para que Deus nos abençoe ao compreendermos o tema sobre fidelidade a Deus. Então eu convido você a tomar a sua Bíblia e orar também com a gente. Pai Santo, obrigado por todas as bênçãos que temos recebido de Tuas mãos, por Teu cuidado, por Teu zelo e pela oportunidade que temos mais uma vez de estudarmos a Tua Palavra. Dai-nos sabedoria dos altos céus para compreendermos a mesma e à medida que formos aprendendo a Tua vontade, que nós possamos colocar isso em prática no nosso viver diário. Te pedimos isso e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Você que está em casa nos acompanhando, eu quero aproveitar e oferecer para você o guia de estudo do Bíblia Fácil. É inteiramente grátis e você pode solicitar pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou pelo nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Se você ainda preferir, você pode fazer esse curso online. No nosso blog, lá tem todos os caminhos e você vai aprender mais da Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e vamos aprender sobre esse tema. A primeira coisa que nós temos que compreender é que nós, seres humanos, somos todos mordomos. Essa expressão ela não é muito bem elaborada em nossos dias, porque quando falamos em mordomos, pensamos em mordomia e as pessoas gostam de mordomia, mas o sentido bíblico de um mordomo é aquele que cuida da propriedade do seu senhor. Mordomo é aquele que administra na ausência do seu senhor. Vamos começar lendo um texto da palavra de Deus em Salmo 24:1, que vai nos falar sobre o fato de todo ser humano ser um mordomo. Salmo 24, verso 1, na página 388 do Antigo Testamento. Qual é a grande verdade que Salmo 24:1 nos ensina? Olha o que nos ensina a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De quem é o planeta Terra? De quem são os moradores do planeta Terra? Tanto homens, mulheres, quanto animais. Tudo pertence a Deus. A Bíblia declara isso. Se tudo pertence a Deus, o terreno, a casa, o carro, tudo que está no seu nome, de fato não é seu. De fato é de Deus. E você é um mordomo, é um administrador daquilo que não lhe pertence. Porque segundo a Bíblia, nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. E se alguma coisa está no meu nome, no seu nome, é porque nós estamos administrando. E devemos administrar como bons mordomos de Cristo. Ao falarmos em fidelidade a Deus, o primeiro conceito que tem que estar claro em nossa mente é que tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos vem das mãos dele. Nada acontece por acaso. É Deus quem, do céu, derrama sobre seus filhos toda boa dádiva, todo dom perfeito.
desce do Pai das luzes, é o que diz o apóstolo. Uma outra verdade que nós temos que entender. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Olha o que a palavra de Deus nos ensina em Deuteronômio 8, 17 e 18. Página 135. Página 135 do Antigo Testamento. Olha que verdade foi revelada nesses versos. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. A Bíblia está dizendo, se você tem alguma riqueza, não diga assim: foi a minha habilidade, foi a minha capacidade mental, foi os meus talentos que ajuntaram essa riqueza. Não diga isso. Antes, te lembres que é Deus quem te dá força para adquirires riquezas. Ora, como poderíamos nós ter alguma coisa se Deus não nos desse sabedoria, habilidades, saúde, inteligência, disposição? Como que nós poderíamos adquirir alguma coisa a menos que Deus nos desse essas coisas? Ou você acha que tudo isso vem por acaso? Ou nós achamos de que o ar que nós respiramos, o sol que brilha todas as manhãs, isso é fruto do acaso? Não, são bênçãos do Pai Celeste. Tudo que nós temos em mãos é Deus que nos deu. E a Bíblia tem uma teologia da mordomia. Qual é essa teologia? Tudo que existe nesse mundo é de Deus e Ele me deu sabedoria e força para adquirir alguma coisa que pertence a Ele, mas que eu administro enquanto estou nessa terra. Porque o dia que nós morrermos e formos sepultados, mal levaremos uma muda de roupas, vestidas. Mal levaremos isso. Ninguém leva nada para a sepultura. Isso é prova de que você, de fato, não tem nada. Porque se você tivesse alguma coisa que fosse tua, você poderia levar até na morte. Mas nem isso você tem. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Um outro detalhe. Que pedido faz Deus ao homem como ato de adoração? Deus faz-nos um pedido em especial, como um fato de reconhecer que Ele é o dono e como um ato de adoração. Vamos ler qual é esse pedido? Levítico 27, verso 30. Levítico 27, verso 30. Olha o que nos ensina a palavra de Deus. Página 94 do Antigo Testamento. Página 94, Levítico 27, verso 30. Assim diz a palavra de Deus: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Deus é o dono de tudo, mas como um ato de reconhecimento de que Ele é o dono e como ato de adoração, Ele pede que eu devolva a 10ª parte do que Ele me dá. A isso a Bíblia chama de dízimo ou dízimas da terra. Tudo que Deus coloca em minha mão, 10%, eu devo devolver para Ele como forma de gratidão, melhor, como forma de reconhecimento, porque Ele é o Criador, e como forma de adoração. Por que não gratidão? Eu queria que você lesse um outro texto que nós vamos aprender de que eu, quando devolvo o dízimo, eu não estou demonstrando gratidão. Eu estou adorando. Eu demonstro gratidão
quando eu dou a minha oferta. O plano financeiro de Deus para qualquer ser humano só inclui duas coisas: dizimar e ofertar. O dízimo é a 10ª parte do que Ele me dá. E a oferta, cada um contribui conforme propõe no seu coração. Vamos ler uns textos que vão nos ajudar a entender melhor isso. O dízimo deve ser usado para uma finalidade específica. Tudo que nós devolvemos ao Senhor devem ser usados num único objetivo. Qual é ele? Números 18, 21. Página 111. Números 18, 21. Olha o que ensina a palavra de Deus sobre o uso dos dízimos. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Deus está dizendo, os dízimos que são devolvidos por todas as pessoas, eu os dei aos filhos de Levi, pelos serviços que prestam na tenda da congregação. Você se lembra que nós estudamos numa outra semana de que Moisés recebeu uma ordem para construir um santuário no deserto? Ali os animais eram sacrificados. Este santuário era chamado de tenda da congregação. E para receber ali as ofertas, para manter o serviço do santuário, para mudar o santuário de local para local, enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus comissionou a tribo de Levi. Então haviam em Israel 12 tribos, mas a tribo de Levi ficou responsável pelo serviço religioso. E quando as tribos chegaram em Canaã, depois de 40 anos de caminhada pelo deserto, as terras de Canaã foram distribuídas entre 11 tribos. Mas a tribo de Levi não recebeu terra, não recebeu herança, porque os dízimos eram a herança da tribo de Levi. Assim, as 11 tribos, ou todos, dizimavam, e o dízimo era usado para manter os levitas. E os levitas eram responsáveis pelo serviço religioso do povo de Israel. Então, o dízimo, no Antigo Testamento, só poderia ser usado para uma coisa: manutenção da obra de Deus, pregação do Evangelho, manutenção do serviço sagrado, somente para isso. Aline? Pastor, então, o senhor está dizendo que nós devemos devolver o dízimo para a manutenção da casa de Deus, certo? Ou seja, devolver o dízimo na igreja. Exatamente. Então, tem algumas pessoas que eu sei que pensam assim, eu não vou dar meu dízimo na igreja porque vai ser usado pelos pastores. Uhum. E de forma, muitas vezes, deturpada. Certo. Eu vou, então, pegar a 10ª parte do meu salário e vou dar aos pobres, vou ajudar uma ONG ou algo do tipo. Não é correto? Não é correto, porque Deus não deu ao ser humano a liberdade de aplicar o dízimo como ele bem entende. Não foi dada essa liberdade. O que nós temos que fazer é perguntar o seguinte: aonde eu estou devolvendo o meu dízimo, esses recursos estão sendo usados especificamente para a pregação do Evangelho? Se sim, eu posso continuar devolvendo. Mas se não estão sendo usados, eu tenho que procurar uma instituição de confiança que de fato esteja aplicando os recursos que eu devolvo naquilo que a Bíblia orienta que sejam aplicados. Então eu não tenho direito, por Deus dado, de escolher aonde colocar o meu dízimo, mas eu tenho o direito, como dizimista, de saber tudo o que está acontecendo com os recursos que eu devolvo. Eu tenho esse direito. E as pessoas que recebem o meu dízimo, que administram o meu dízimo, elas têm a responsabilidade de me informar onde cada centavo está sendo aplicado.
Damião? Pastor, existem diversas denominações hoje que estão na mídia e você liga a televisão para assistir, porque a gente tem que assistir o que está certo e o que está errado também, e parece bolsa de valores. Eles só falam em dinheiro. Se você der tanto, você vai ganhar tanto. A Bíblia tem realmente algum tipo de promessa nesse sentido, de que se você der tanto, você vai dar tanto, visto que a gente tem que dar o dízimo, né, e a nossa oferta. É tipo assim, o dízimo proporcional que a gente tem e a nossa oferta é o que tem no coração, que a gente sente que tem que dar. A Bíblia diz alguma coisa, porque muitos usam alguns textos, deturpam e falam, não, amigo, se você der 5 mil, amanhã você vai ter 15, 20, 30. E isso, infelizmente, envolve muita gente, né, pastor? A Bíblia não tem nada disso. Infelizmente, o que existe hoje na TV brasileira é um mercadejar da palavra de Deus. E eu vou aproveitar para você que me assiste em casa, que está acostumado com esse tipo de programa, que fica pedindo dinheiro, tudo que você tem, com a promessa de que você vai se enriquecer, isso não passa de uma teologia da prosperidade barata. Não existe nada disso na Bíblia. Essa história de ficar pedindo que você dê tudo, fique bem claro uma coisa, o que a palavra de Deus nos ensina são duas coisas. Eu devolvo o meu dízimo, que é 10% do que Deus me dá, e a oferta eu dou quanto meu coração se propõe a dar. Aonde eu devo dar o meu dízimo? Na comunidade religiosa que eu frequento. Agora, lá na comunidade religiosa que eu frequento, eu tenho que saber daqueles que administram meu dízimo, para onde vai cada centavo dos recursos. Porque eles, biblicamente, só podem ser usados para uma coisa, para a pregação do Evangelho. A oferta que eu dou, eu posso dar essa oferta na igreja que eu frequento ou em qualquer lugar. Agora, a oferta não tem nenhum valor estipulado. Você dá segundo o seu coração lhe propõe. Deixa eu dar um claro exemplo para você do que acontece aqui na Novo Tempo. Todas as quintas-feiras à noite acontece o programa Anjos da Esperança. E aqui é solicitado que novos doadores passem a não dar dízimo, porque a Novo Tempo não aceita no Anjo da Esperança dinheiro de dízimo. O dízimo deve ser devolvido na comunidade local. Agora, se você quiser dar uma oferta para o Anjo da Esperança, você pode dar. Por quê? Porque a oferta que você dá para o Anjo da Esperança, ela só tem uma finalidade: manter essa TV funcionando, pregando o Evangelho como você conhece. E um outro detalhe: todos os materiais que nós oferecemos para todo o Brasil, gratuitamente, saem da Novo Tempo com o recurso do Anjo da Esperança. Eu administro na Novo Tempo esta expedição e nós mandamos por dia quase 500 cursos bíblicos. Nós temos no Brasil quase 300 mil alunos, mas esse material não é cobrado R$1, nem o material e nem a despesa de correio. Por quê? Porque o dinheiro que os Anjos da Esperança nos dão serve para isso aqui. Para quê? Pregar o Evangelho. Simplesmente isso. Então, o recurso que eu devolvo, o dízimo, tem que ser usado exclusivamente na pregação do Evangelho. Sheila? Pastor, como é de conhecimento de todos, essa questão de dízimo é muito polêmico, né? Porque tem pastores que, como está na Bíblia, o dízimo é para a manutenção da casa, dos pastores, né? Aí temos dois extremos. Temos aqueles que, porque diz na palavra que é para a manutenção deles, então eles se acham donos e aí extrapola e a gente vê riquezas em certos pastores. Em outros, eles dizem, não, eu não recebo salário. Dízimo não é para pagar... existe uma denominação que ele diz que não os dízimos da igreja não é para pagamento de pastores. Ele realmente não paga pastor. Todos os pastores trabalham com alguma coisa. Não recebem. Mas, e o que faz com o dízimo? Templos, templos, templos e templos. Então, eu pergunto, é certo, então, receber todos os dízimos e só aplicar em templos, templos, templos e templos? E não sustentar aqueles pastores? Então, assim, eu vejo, diferente da adventista, que, então, um pastor desse, ele não tem como se doar 100% para uma congregação. Entendi. Já que ele tem que se virar para trabalhar. Deixa eu explicar para vocês o que acontece no sistema adventista, do qual eu faço parte e conheço bem.
Os pastores adventistas todos são assalariados. E no Brasil inteiro, o pastor adventista tem o mesmo salário. Ele pode trabalhar em qualquer região, em qualquer função, o salário dele vai ser sempre o mesmo salário, porque ele é um funcionário, um servidor da igreja. Agora, eu como pastor adventista, não posso ter uma outra atividade a não ser o ser pastor. Então, meu trabalho hoje trata-se do Bíblia Fácil, de gerenciar a escola bíblica, e eu estou à disposição 24 horas da igreja. Um pastor adventista que trabalha numa igreja local, em qualquer cidade do Brasil, ele está aí cuidando de um distrito pastoral com várias igrejas. Ele está 24 horas à disposição da igreja, porque o dízimo o mantém. Ele tem um salário e ele está 24 horas à disposição da igreja. Ele não pode trabalhar 12 horas para a igreja e 12 horas trabalhar num escritório. Ele não pode fazer isso. Todos os anos, os pastores adventistas assinam um documento chamado de conflitos de interesse, onde esse documento nós estamos dizendo que nós não podemos ter outra atividade com fins lucrativos a não ser o nosso trabalho. Então, se o pastor está 24 horas à disposição da igreja, da pregação do evangelho, justifica ser mantido pelo dízimo. Assim funciona na igreja adventista. O certo, como tem na Bíblia, é dar 10% do nosso salário, né, pastor? Mas vamos supor que o meu salário é muito baixo e eu tenho 4 filhos para criar. Eu posso começar doando 3%, 4% desse meu salário? Ou já tem que começar logo com os 10%? Não existe dízimo de 3%, de 8%, de 15%, de 30%. Não existe isso. Dízimo, como a palavra já diz, é 10%. Isso mesmo. É verdade que famílias com poucos recursos, que têm poucas entradas, têm dificuldades financeiras. Mas Deus, que é o dono do ouro e da prata, que é o dono de tudo, Ele pede que nós façamos uma prova dele. Então, o pouco que eu ganho, se eu for fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, Ele vai usar esse pouco para manter a minha família. E quanto mais fiel eu for, mais abundarão as bênçãos. Nós iremos para um breve intervalo e eu vou voltar ainda nesse ponto, para que fique bem claro para todos nós qual é o sistema financeiro que a Bíblia apresenta. Já já voltamos. Quer dizer que eu só vou usar a Bíblia quando me interessar? É isso que acontece muitas vezes. Tem muita gente por aí que só vai na Bíblia naquilo que interessa para ele. Se ele quer devolver o dízimo, ele vai para o Velho Testamento. Ou se ele quer ensinar que devemos devolver o dízimo, ele vai para o Antigo Testamento. Mas quando lá fala de sábado, de que existem animais que não devem ser comidos, bebidas que não devem ser bebidas, isso não tem validade. Fácil é? Não. Será uma prova de fé. Sabe por quê? Porque quando falamos na questão financeira, nós estamos mexendo muitas vezes com o coração das pessoas. O nosso apego a Cristo, ele tem que ser maior, tem que ser único, e não um apego aos bens que Ele nos confia. Tudo que Ele colocou em nossas mãos deveria ser usado para beneficiar o próximo e para ajudar na pregação do Evangelho. Por isso nós devemos usar com sabedoria aquilo que Deus dá, como bons mordomos de Cristo. E quanto mais nosso coração estiver nestas coisas, mais a bênção de Deus virá. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje tratando de um tema, fidelidade a Deus. No primeiro bloco, nós vimos claramente de que Deus tem um plano financeiro para cada cristão, para cada pessoa que habita esta terra. Porque segundo o Salmo 24:1, toda a terra pertence ao Senhor, inclusive os seus habitantes. Agora nós, como mordomos de Deus, devemos ser honestos para com Ele. Essa honestidade ela é demonstrada quando eu devolvo 10% das minhas rendas para Deus.
o plano financeiro de Deus para qualquer pessoa envolve apenas duas coisas: o dizimar e o dar ofertas. E eu mencionei no primeiro bloco, mas não li o texto, quero ler agora com vocês, que é 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. O apóstolo Paulo nos orienta com relação à oferta. Assim escreveu Paulo, 2 Coríntios 9, verso 6, na página 151 do Novo Testamento. Paulo diz assim: a isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aqui está o parâmetro para a oferta. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. A minha oferta que eu devolvo na igreja, na comunidade que eu frequento, demonstra a minha gratidão. Quando eu sou grato a Deus, eu dou a minha oferta. O dízimo demonstra a minha honestidade. Então, o plano financeiro de Deus só inclui essas duas coisas. Um outro detalhe. Nós vimos no primeiro bloco que no Antigo Testamento os recursos eram usados para a manutenção dos levitas, que eram os responsáveis pelos serviços religiosos. Mas qual é a orientação do Novo Testamento? Vamos ler então agora um texto muito interessante, aí mesmo em 1 Coríntios, só que na primeira carta, capítulo 9, verso 14. 1 Coríntios 9, verso 14, na página 140. Você que nos acompanha em casa, 1 Coríntios 9, 14. Olha a orientação de Paulo com relação ao uso dos recursos de Deus e como devem ser administrados. 1 Coríntios 9, 14 nos ensina: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O dízimo pode ser usado para a manutenção dos pregadores do Evangelho. Aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu não posso viver do Evangelho e ter ainda uma outra fonte. Eu não posso gastar das horas que eu deveria estar pregando o Evangelho envolvido em outra atividade. E outra coisa, o dízimo deve ser usado para manutenção. Quando falamos em manutenção, é dar ao pastor, ao líder, condições dignas de vida, não um patrimônio milionário. Porque se o patrimônio milionário está sendo dado ao pastor, esse recurso que deveria estar sendo usado para a pregação do Evangelho, não está sendo usado. E como que nós pregamos o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho pregando a palavra, preparando materiais impressos em vídeos, trabalhando sites na internet, divulgando a mensagem de Deus de todas as formas. Assim devemos pregar o Evangelho. Um detalhe muito interessante. A palavra de Deus diz em Malaquias 3, 8 a 10, palavras duras de se ouvir. Mas acompanhe comigo o que Deus nos ensina através do profeta Malaquias. Página 629 do Antigo Testamento. Página 629 do Antigo Testamento. Malaquias 3, 8 a 10. Olha o que Deus diz através do profeta. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Sabe qual é a promessa de Deus para aqueles que são fiéis? Bênçãos sem medida. Paulo disse: aquele que semeia pouco,
pouco também ceifará. Quanto mais fiéis formos a Deus na questão financeira, mais Deus irá nos abençoar. Agora, essa fidelidade com dízimos e ofertas é questão de salvação. Aline? Pastor, eu lembrei de algo aqui agora interessante. Algumas denominações rejeitam o Antigo Testamento, certo? Porque dizem que Cristo aboliu, enfim. No entanto, o dízimo, eles aceitam, né? E falam sobre o dízimo. Você percebe Tem algo do dízimo no Novo Testamento? Existe sim, claro. Jesus mesmo elogiou os judeus porque eles dizimavam até o endro e o cominho. E ele disse, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mas não é de fato uma incongruência você dizer que o Velho Testamento foi abolido e rejeitar mensagens do Velho Testamento, como por exemplo, o sábado, e dizer que isso pertence ao Antigo Testamento, mas quando eu quero defender o dízimo, eu vou para o profeta Malaquias, eu vou para Levítico. Quer dizer que eu só vou usar a Bíblia quando me interessar? É isso que acontece muitas vezes. Tem muita gente por aí que só vai na Bíblia naquilo que interessa para ele. Se ele quer devolver o dízimo, ele vai para o Velho Testamento. Ou se ele quer ensinar que devemos devolver o dízimo, ele vai para o Antigo Testamento. Mas quando lá fala de sábado, de que existem animais que não devem ser comidos, bebidas que não devem ser bebidas, isso não tem validade. Falta o quê? Falta prudência. O que nós temos que estar bem atentos são duas coisas. Religião, cristianismo se define em uma palavra: equilíbrio. Equilíbrio. Nenhum dos dois pontos do pêndulo está o equilíbrio. O equilíbrio sempre estará no centro. Qual é um extremo de um pêndulo, de um relógio? É você dizer que as pessoas devem trazer tudo o que elas têm para a igreja. E eu vou falar com você de casa. Infelizmente, hoje existem muitos pastores, muitos líderes religiosos que estão pedindo o dia inteiro recursos e estão se enriquecendo à custa da fé e da simplicidade do povo. Esse é um extremo da balança, um extremo do pêndulo. E esses recursos que deveriam ser usados para a pregação do Evangelho, para a publicação de materiais, para a exaltação da verdade de Deus, são usados para comprar propriedades e outras coisas mais. Um extremo é você dizer que isso está errado. Qual é o outro extremo? É você achando que isso tudo está errado, não devolver o seu dízimo nem a sua oferta. Esse é outro extremo. Porque a Bíblia chama de ladrão aquele que não devolve. Qual é a atitude mais prudente? Eu devolver meu dízimo e minha oferta, mas saber que no local que eu estou devolvendo, como aquele recurso está sendo aplicado. Ter um relatório disso. Saber com transparência como que o recurso está sendo aplicado. Agora, se quando você buscar essa transparência, aonde você devolve o seu dízimo e sua oferta, você não conseguir saber com transparência para onde vai os teus recursos, eu te aconselho você a buscar uma outra instituição, uma instituição digna de confiança para aplicar os teus recursos. Ainda que, uma vez que você devolve os teus recursos, você fez a sua parte com Deus. E se alguém aplicar os teus recursos de forma errada, é esse alguém que vai ter que um dia encarar o tribunal de Cristo. Mas o meu conselho para você é: busque saber como ele é aplicado. E se você não tem transparência na aplicação desse recurso, busque uma instituição fiel que vai aplicar de forma correta os teus recursos. Jair? Pastor, eu ouvi dizer que tem uma certa denominação aí, que só no Rio de Janeiro tem mais de 3.000 processos por
estão sendo apropriação processados. indébita, Exato, coisas assim. Exatamente. É verdade, meu amigo. E sabe o que está acontecendo? As pessoas, movidas pela fé e às vezes com simplicidade, acabam aceitando apelos extravagantes de certos líderes religiosos e dando tudo o que tem na promessa de uma prosperidade que não é prometida. Deus quer que todos nós prosperemos, isso é verdade. Agora, não existe uma promessa de que todo mundo vai ficar milionário, vai ficar rico porque é fiel a Deus. Sabe por quê? Porque para muitos a pobreza é uma bênção. Para muitas pessoas a pobreza é uma bênção. Porque se houvesse um pouco mais de recursos na mão dessa pessoa, ela perderia-se e a salvação estaria condenada. Deus sabe como lidar com cada um de seus filhos e nós temos que confiar que Ele sempre fará o melhor para todos nós. Sheila? Pastor, é uma dúvida minha. O senhor Milton Afonso, né, que passou até um seriado, ele foi um grande ajudador da igreja a difundir... Ainda é até ainda hoje. é, né? É um homem muito abençoado, porque cede muitas coisas, paga também. Ele, por ter todo esse poder aquisitivo financeiro, ele é um pastor adventista também, porque existem muitas denominações que eles pegam pessoas de alto poder aquisitivo para ser pastor só porque tem. Ele também é um pastor daqui? Não, ele é um membro voluntário da igreja. Ele não é pastor. Para ser um pastor ordenado na igreja adventista, é necessário primeiro ter a faculdade de teologia, que dura 4 anos. Depois disso, ele precisa ter uma experiência de mais 4 anos trabalhando. E depois dos 8 anos, a igreja poderá dizer sim ou não para ele. Se ele tiver maturidade psicológica, física, espiritual, para conduzir uma igreja, ele vai ser ordenado como pastor. De outra forma, não. Dr. Milton Afonso é um membro dessa igreja e um homem a quem Deus tem usado de maneira extraordinária, a quem Deus tem abençoado pela sua fidelidade. Por isso, meus amigos, o apelo que fica para todos nós é o seguinte: Deus deseja que nós sejamos fiéis mordomos de Cristo. Como eu posso ser um fiel mordomo? Sendo honesto, devolvendo o meu dízimo e sendo grato, dando a minha oferta. Agora, é claro que eu posso pedir da instituição aonde eu estou filiado transparência na aplicação desses recursos. Porque a Bíblia só diz que há um destino para os dízimos, a pregação do Evangelho. Se um líder religioso está 24 horas por dia comprometido com a pregação, a serviço do Evangelho, ele tem que ter o seu salário para se manter com dignidade. Somente Deus poderá orientar você e a todos nós aqui a sabermos em que direção caminhar para estarmos cumprindo a vontade dEle. Fácil é? Não. Será uma prova de fé. Sabe por quê? Porque quando falamos na questão financeira, nós estamos mexendo muitas vezes com o coração das pessoas. O nosso apego a Cristo, ele tem que ser maior, tem que ser único e não um apego aos bens que Ele nos confia. Tudo que Ele colocou em nossas mãos deveria ser usado para beneficiar o próximo e para ajudar na pregação do Evangelho. Por isso nós devemos usar com sabedoria aquilo que Deus dá, como bons mordomos de Cristo. E quanto mais nosso coração estiver nestas coisas, mais a bênção de Deus virá. Pense nisso enquanto ouviremos essa mensagem musical. O barro ganha forma e se envolve com o autor.
imagem sublime, perfeita semelhança entre obra e escultor. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor para mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para que vivas em mim? Milagre, conheces o meu nome e anseias ouvir minha voz. Com onisciência e a graça infinita, conduzes meu andar. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra que vivas em mim? És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra que vivas em Deus é o dono dessa terra, o dono de todos os seres que nela habitam. E Ele pede de mim e de você que sejamos fiéis. Fidelidade não apenas no aspecto financeiro, fidelidade em como lidamos com o nosso próximo, fidelidade no tratar as pessoas. Que Deus nos ajude que a partir do estudo de hoje decisões sejam tomadas. E que nós possamos buscar cada vez mais cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Vamos orar? Pai de amor, louvamos o Teu nome porque a Tua palavra nos traz luz nesta hora. Compreendemos melhor o Teu plano e queremos suplicar a Tua bênção
para que nós sejamos mordomos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, bom Deus, nessa caminhada que às vezes não é fácil. Ajuda-nos, bom Deus, nas decisões que precisamos tomar e, sobretudo, colocar o Teu reino em primeiro lugar em nossa vida. Cuida de todos nós. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Na semana que vem estaremos juntos para mais um tema. Eu espero por você. Que Deus o abençoe. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Não é fácil tomar uma decisão assim. Não é. A primeira coisa que vem à nossa mente é que os amigos vão pensar. O que os nossos familiares vão dizer. Depois, como nós vamos acertar as questões que a gente descobre na palavra e precisamos mexer, né? Você que está em casa, você está de pé agora, tomou a sua decisão? Louvado seja Deus por isso. Ainda não está de pé? Eu nunca vi alguém tomando essa decisão e se arrepender. O Espírito Santo ainda fala com você. Por que você não se levanta e não toma a sua decisão? O Pai te espera de braços abertos. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não te pertence. Hoje, se ouvir, diz a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua luz. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem